Oi, meu nome é Bárbara Biasioli, sou escritora e eu estive num papo muito bacana aqui com o Duca no podcast Gente Como a Gente. Fala galera, mais um Gente Como a Gente começando e hoje eu estou com uma pessoa aqui que é uma barbaridade. Bárbara Biasioli. Biasioli, tá vendo? Até o nome é uma barbaridade. Bárbara Biasioli. A mulher, ela é empreendedora, ela é mãe, ela é esposa, ela é vendedora, ela é escritora. O que você não faz, Bárbara? Conta pra gente. Eu não aprendi a fazer dinheiro em milagre, Ah, então mas, tá bom. Então eu tô junto com mas tá você. tudo certo então, né? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Seja Duca. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, viu? Conta pra gente como que é isso daqui. Quem que é a Bárbara primeiro? Quem é a Bárbara? Eu acho que é a pergunta que todo mundo tem que fazer é a si mesmo, né? Na realidade, o que sou eu sem livro, sem meu trabalho, sem ser mãe, esposa, o que sobra lá, né? Aquele momento de reflexão. É essa essência que faz eu ter vontade de fazer tudo que eu faço, né? Vontade de querer acordar cedo, vai pra academia, aí depois tem a rotina de trabalho, arrumar inspiração, porque assim, os diálogos que eu tenho durante o dia que me fazem produzir tudo isso. Então é uma rotina bem legal, né? Aquela coisa de aproveitar bem o dia. Eu acho que o segredo tá aí. São 24 horas. Vamos ver aí quanto tempo eu vou precisar para dormir e o que eu vou ter de tempo para poder fazer o restante. Ô, Bárbara, de tudo que você falou aí, eu também gosto de fazer. Menos uma coisa. Que é? Acordar cedo. Ah, Eu saí do Ceasa, cara. Eu arrumei um trabalho no Ceasa, eu fui demitido, só chegava atrasado. o meu não posso chegar atrasada. Se eu chegar atrasada, a concorrência chega antes. A concorrência chega antes. A concorrência chega antes. Não, eu não isso posso é- deixar não, a eu concorrência. sei como é que é essa parte. Eu já Não, trabalhei nessa área de vendas aí. Nessa área. Você conhece bem essa área, inclusive, Não, né, nem me Duca? fala, meu, nem me fala. Ô, Bárbara, eu tava vendo aqui a Nemphis, que é esse livro aqui, é uma capa muito, muito bonita, né? Foi o seu primeiro livro. Foi o primeiro livro. Ele foi inspirado porque eu jogava RPG, né? E depois de um tempo eu passei a mestrar os jogos e a gente criava os plots, né? O que é mestrar o jogo? Uma pessoa que meio que coordena, né? O que vai acontecer no jogo. Qual é a sua ação dentro do Mas jogo. o que é isso? Jogo de RPG de videogame, de Não, cartas, de mesa mesmo. de tabuleiro? Dados. Dungeons and Dragons, essas coisas. Exatamente, é mais ou menos por esse caminho. Você era membro do Hellfire, do Stranger Things? Não. Não. E aí, você começou... Aí eu criei um plot pro jogo e acabei transformando nessa história. Obviamente, esse livro tem 10 anos, né? 10 anos. Se fosse mexer nele hoje, se fosse colocar ele novamente, com certeza eu ia querer mudar alguma coisa. Com o tempo vai passando, a gente vai querendo refazer alguns livros, né? Algumas frases e tal. Tem livro que a gente não pensa em mexer, que tá bom do jeito que tá. Mas esse aí é um livro que eu gostaria muito de mexer nele novamente, porque era uma época muito boa. Mestrar, jogar o RPG é muito bom, né? A gente sempre, quando tem a oportunidade de se reunir, de falar dessa época, foi uma época muito boa, né? Porque a gente sai totalmente da realidade e ali a gente era vampiro, ou então a gente era um super-herói. Tudo dependia do que a gente estava jogando. No caso, desse daí foi o jogo de vampiro. Isso é um jogo de gente inteligente, né, meu? Porque assim, eu jogava truco, cacheta, Eu não sei jogar buraco. truco. Eu não sei jogar truco. Você é paulista Eu sou. e não sabe jogar truco. É. Meu Deus do céu. O meu marido joga, já que- tentou me ensinar, mas eu Que acho que ele geração ele é já desistiu. essa? Mas ele desistiu. Ele Ele desistiu? desistiu de me ensinar, porque realmente não... Né, quando você jogava RPG, que é jogo de gente inteligente, eu tava no bar enchendo a cara de cachaça, jogando truco. Um dos nossos Palitinho. Um dos nossos jogos durou 5 anos. Ô, louco, mas tipo assim, vocês jogavam Porque um assim, dia, parava, se reunia A depois. gente se reunia num sábado à noite e atravessava a madrugada. Tipo, eram 10 horas de jogo e ia. Isso começou em 98 para 99. Pô, você é nerd, mano. Não sou. Você é Não nerd. sou. Tô Você é bem jogo longe de disso. nerd. Não, tô bem Não, longe você é disso. CDF. Não, eu tô bem longe. Não. Ih, nem perto. Nem perto disso? Não sou. Sobre o que fala a Nemphis? Você falou que é uma história de vampiro. Não. O jogo era de O jogo era de vampiro que me inspirou nessa história que não tem nada a ver. O que significa Nemphis, assim? A Nemphis era uma pedra feita de sangue de um inocente.
E uma menina, ela foi estranhando a evolução dela no decorrer, quando chegou na adolescência, e ela descobriu que ela tinha alguns poderes. Então, é basicamente isso. Eu criei um pequeno universo aí, uma literatura fantástica. Mas, como eu disse, foi o primeiro, a gente está aprendendo. E esse livro foi bem interessante, porque eu coloquei ele de graça na internet. Aí, na época, essa editora entrou em contato comigo e mostrou interesse em publicar, e deu super certo. Então, isso aí abriu a porta. Diário de Inglor e Oronar. Você tem dialeto próprio, que essas coisas geralmente, também? meus livros têm ficha técnica. Tem do personagem, o que está se passando, qual é a aproximação. Por exemplo, quando eu começo a escrever, eu já deixo para o próximo capítulo os tópicos que eu tenho que colocar. Eu gostei da estrutura do livro. Ele tem jeito de ser um livro fácil de ler. Eu dou uma olhada nas estruturas, nos diálogos e tudo mais, na forma como as letras estão posicionadas. Eu tenho dificuldade para enxergar de perto. Isso me irrita na hora de ler um livro. Como eu tinha um público-alvo que era o infanto-juvenil, então tinha que ter uma facilidade também de leitura nesse sentido. Não, assim, a estética facilita muito o jeito como foi colocado. Não sei como é que vocês, escritores, chamam isso, né? Mas eu acho assim, isso, toda vez que eu vou ler um livro, eu pego um livro para ver, eu olho se ele é fácil de ler. E ele parece um livro bem, bem fácil de ler. As letras são bem espaçadas, são grandes. Eu gosto disso daí quando eu vejo um. Mas tem outros aí que, se você pegar, talvez você não tenha tanta facilidade para ler assim, não. Cara, vou falar um negócio pra você, que nem, por exemplo, lá em casa todo mundo sofre de como que é? Hipermiopia, como é que é? Ah, pra perto, a gente não enxerga bem de perto, né? Eu não faço a menor ideia de qual seja, tá? Acho que é hipermetropia, acho que é isso. E a minha esposa, esses dias, ela comprou uma bíblia que tá escrito em letras grandes. Pra poder ler, cara. Eu falei, letras grandes. Aí eu fui abrir e falei, nossa, essa daqui dá pra ler sem óculos. Quando eu comecei a escrever, eu não precisava de óculos. Agora eu já tenho já precisei da ajuda aí do artefato. Você comentou comigo que você se inspira muito nas pessoas ao seu redor. Sim. Né? Uma das conversas que a gente teve, você falou que você chegou num ponto de um diálogo, chamou seu marido e seu esposo, né? E pergunta, cara, como é que... Seu marido e seu filho, seu marido ou seu esposo e o seu filho, né? E perguntou pra eles como é que eles agiriam em determinada situação, é isso? Sim, e era uma situação extremamente delicada, íntima, e aí os dois olharam ao mesmo tempo pra mim, tipo, nada, né? Nesse ponto aí a pessoa não tem que falar nada. Obviamente eu não vou colocar a cena que é aqui, porque é uma cena extremamente erótica, mas eu precisava do ponto de vista masculino, né? Porque por mais que eu tenha contato o dia todo, falando com pessoas do sexo masculino, que entende de motor de carro, eu não estou dentro da cabeça deles. Então, de repente, a maneira como eu enxergo uma situação não é a maneira coerente como um homem, né? Não tem coerência como um homem enxergaria, né? Então, eu preciso, às vezes, da ajuda dos universitários. Seu marido e seu filho, eles têm idades diferentes. Sim. São quantos anos de diferença? 20 anos. Como é que foi a resposta de cada um pra você? A mesma. A mesma? A mesma. Eu ia perguntar se ia mudar por geração. Eu fiquei um pouco assustada, porque, né, é ruim ouvir isso do filho, né? É meio complicado, mas tudo bem, não tem problema, não. Mas assim, que nem, eu falo que existe, eu falo, pessoal, cara, eu sou brutão, né, meu? Às vezes eu falo as coisas que eu falo, cara, não devia ter falado isso, meu. É umas coisas assim que, sai da minha cabeça. Umas pérolas, né, Gabriel? Sai da minha cabeça, tipo, vai lá, agarra, beija na boca, mano, puxa pelo cabelo, troglodita, dá com a clave na cabeça e arrasta pra sua casa, pô. O Gabriel me olha assim, fala, não é assim que funciona não, tiozão. Não é mais. Não é mais. Não era pra ser nunca, né? Não era pra ser nunca, né? Ah, mas, poxa, você pega na época das cavernas lá, meu. Ainda bem que evoluímos, mas a gente tem que entender os contextos. Sim. O que a mulher procurava? Um homem provedor, um homem que cuidasse e tudo mais, desse segurança. Não mudou muito. Não. Continua assim até hoje. Mas não precisa, né, usar o cajado, não precisa puxar pelo cabelo, arrastar pra caverna, né? Mas a arte da conquista tá difícil, hein, filho? Tá difícil, tá cada vez mais complicada. Eu sou casada, semana que vem vai completar 22 anos de casamento e 24 anos que eu estou com meu marido. Parabéns, Deus abençoe. Amém. E ele merece um Oscar. Mas eu acho que hoje, se
se eu olhar o pessoal solteiro, como que eles se comportam, eu estranho muitas vezes. Porque evoluiu tanto e foi para um outro caminho, e às vezes eu encontro alguém ainda que vive lá no século passado. Meio ogrão, né? Aí eu falo assim, nossa, então, peraí, então mas tem gosto para tudo, tá? E eu não posso ser hipócrita de falar, não pode bater. Poder não pode bater, mas eu uso isso em alguns livros. Mas o Mr. Grey lá, como que é o nome dele? O primeiro nome dele é o Christian Grey. Christian Grey, né? Não, mas o ideal é não bater, o Christian Grey, de 365. Não, eu não sou hipócrita de falar que eu não coloco isso em alguns livros. Né? Eu evito a violência gratuita. Mas a violência na conquista, sim. Não, mas você é da época do dói, um tapinha não dói. Não falar disso não, vai. Eu acho que eu acabei de denunciar a minha idade. Não, mas ó, esses dias eu tava vendo com a minha filha, ela tava me ensinando essas dancinhas de TikTok, nessas coisas. Eu falei, filha, o pai só sabe essa daqui, ó. Ela, o que é isso? Eu falei, não, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, tchan. Só dessa época, meu. Essas dancinhas novas de passar a mãozinha na cabeça que ela não conhece. Faz isso não, Duca. Né, eu tô perdido. Faz não, isso e o pior é que tem uns vídeos da gente dançando tchan ainda. Nossa, umas coisas antigas. Graças a Deus não tinha internet na nossa época. Não, ainda bem, né? É tudo offline. Então, hoje a gente paga esses micos, a gente paga sabendo, né? Porque assim, eu tenho um grupo de amigos que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço. Porque a qualquer momento eu posso ter alguma ameaça e alguma foto pode surgir. Então, geralmente, esses encontros, os nossos rolês, a gente evita... Todo mundo celular na mesa. Deixa o celular lá e assim, da última vez já, inclusive no Facebook e no Instagram, tem foto minha com mais 3 amigas, que são a minha listinha, que a gente aprontou tudo. Era um aniversário, um monte de adulto, mas tem a galera sem maturidade, que era eu e minhas amigas. Quinta série forever aqui, sempre, viu? Não, sempre, quinta série pra sempre. Eu falo que os primeiros 40 anos da minha infância foram os mais difíceis. Agora a gente vai tentar entrar na adolescência. É que assim, cheguei agora, tô com 42 e eu não sei mais assim, o que tem que ser feito, né? Como que faz? Cadê o manual disso? Não, eu tô perdido, tô parecendo eu quando entrei na quinta série. Continuo lá até hoje. Pulp Fiction, que o John Travolta fica... Deixa eu falar uma outra coisa, deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. A gente tava conversando ali, fazendo uma resenha. Eu falei pra você que eu não entendo mesmo do mundo dos escritores, tá? Como é que funciona escrever um livro? Como é que é publicar um livro? Pro pessoal de casa, porque tem aquela galera que escreve livro, que nem tem um aqui que escreve também, né? Gabriel, você escreve? Opa, peraí, vamos conversar. Na hora que acabar isso daqui, vamos conversar. Gabriel também escreve. Como é que a gente faz? Pô, tô escrevendo um livro. Como é que eu faço? Que nem, por exemplo, como que você contactou no seu primeiro livro aqui uma editora? Como é que funciona hoje? Isso daqui foi 10 anos atrás. Isso. Tá? Mas hoje, porque mudou. A gente estava falando lá de livrarias digitais, de você pegar, tem o Kindle Kindle, não sei, da Amazon, né? Você lê o livro, você baixa ali, você lê ele num aparelho eletrônico, não tem mais o papel, né? Você baixa num tablet também, você lê ali. E o celular hoje está na vida de muita gente. Todo mundo, cara, lendo muito no celular ali e tudo mais. Como é que é hoje publicar um livro? Como é que funciona? Primeiro passo, escreve a primeira linha e a última e no meio você coloca uma história. Beleza. Tranquilo. Era uma vez e viveram felizes para sempre. Exatamente. E aí você vai. E no meio do caminho você coloca uma história, alguma coisa que faça as pessoas quererem virar a página. Tá, o que vai acontecer agora? E aí, de repente, numa quebra de capítulo, o capítulo 2 não é mais a sequência daquela situação. É uma outra situação. Cena. Então, assim, é mais envolver na leitura. Porque eu quero que os meus leitores odeiem, amem, chorem, deem gargalhada. A história a gente vê depois. Mas a emoção, para mim, é fundamental. King fez isso, né? A gente estava conversando. Acho que você escutou perguntando pro Gabriel se ele assistiu o Telefone do Sr. Harrington. Ah, sim. É um conto do Stephen King que saiu na Netflix, né? E, cara, eu comecei a assistir assim, falei, nossa, que filme legal. Aí você fica, o que vai acontecer depois? Você fica assim. A ideia é essa. A ideia é essa. Só que no papel, a gente tem que... Você tá assistindo uma coisa. No papel, você tem que descrever alguma situação, uma cena, por exemplo, para você se ambientar. Uma sala escura, o vento lá fora, o uivo do vento lá fora, o anúncio de uma tempestade chegando, o barulho. Então, assim, você tem que envolver a pessoa para que ela se sinta... No ambiente. Tipo, se tiver um pão assando, ela tem que sentir o cheiro daquele pão. Então quando a gente está escrevendo, eu não consigo escrever se eu não tiver com um fone de ouvido com a música bem alto. Você não se envolver no que está acontecendo na hora. Porque provavelmente eu estou escutando a trilha sonora que está no livro. Isso é fato.
Eu não consigo escrever em absoluto silêncio. Provavelmente, enquanto eu estou fazendo isso, a televisão atrás de mim também está ligada. Ou aquele brilho passando aqui, e eu estou digitando, escutando a música que faz parte daquela cena. A série Clube 13, por exemplo, todo início de livro tem um playlist, tem todas as músicas que são tocadas. E, de fato, quando elas são citadas, é o que eu estou escutando. Então, isso me ajuda a ambientar bastante a história. Então, eu sigo por esse caminho. Tem autores que gostam de absoluto silêncio, tem autores que pegam um notebook e escrevem numa cafeteria, por exemplo. Eu não conseguiria. Eu acho que eu me distraio com pessoas, não com barulho. Com barulho de música ou com a televisão, por exemplo. E eu prefiro o profundo silêncio. Tem o profundo. Eu não consigo mais trabalhar ouvindo uma música. Nossa, eu não consigo se tiver muito quieto, eu vou me distrair com outra coisa. Com pessoas eu consigo até. Com pessoas eu até vou, mas com música... Geralmente, quando eu tô escrevendo, a porta tá fechada. A galerinha que trabalha comigo aqui é música o dia inteiro. Eles botam música, ligam uma série na TV, tá editando vídeo aqui, tá fazendo postagem pra internet. Eu não aguento. Eu não aguento tanta informação mais. Eu já fui muito, muito ligado. E aí, escreveu o livro. Aí você, em primeiro lugar, a gente precisa de alguém para saber se tem erro de português, né? Um erro ou outro acaba passando, qualquer livro. Hoje é legal que você tem os corretor ortográfico e tudo mais, ajuda? Não, assim, ele funciona naquele propósito bem raso. Eu tenho uma profissional que trabalha comigo desde o primeiro livro. Ela faz a revisão? Ela faz toda a revisão e, além disso, ela é minha beta, que é a Vânia Nunes. O que é beta? Ela pega e lê o livro. Ela fala assim, tá um buraco aqui, tá faltando isso aqui, eu acho que tá com pouca morte, eu acho que, você tira aquela cena porque tá com muito impacto. Já teve situações da gente ler o livro juntas, o livro atendia o que a gente queria, só que, ao mesmo tempo, ele causava um certo impacto que talvez fosse negativo. Eu cheguei a deletar vários livros, começar do zero. Eu não consigo pegar um livro que eu já comecei, minha ideia mudou aqui, vou só acertar. Não. Tem que ser do começo até o fim, seguindo a mesma estratégia. Eu deleto o livro inteiro. Livros já com 70, 80 mil palavras. Facilmente eu vou lá e deleto, para não ter nem arquivo dele, nem rastro, para não correr o risco de usar essa ideia e, de repente, lembrar esse outro que eu estou lançando agora, com essa nova dinâmica, com essa nova história, entendeu? Com essa nova linha. Mas nem a pau Juvenal. Tranquilamente. Sério? Tranquilamente. E, assim, tem pessoas que... autoras que sabem que eu faço isso, falam assim, eu não consigo, Bárbara, eu tenho dó de apagar. Eu falei, eu não posso ter dó, porque senão eu vou ficar presa naquela ideia. Eu preciso usar os rascunhos. Não. Eu deleto, eu já deletei o livro. Tem um livro da série Clube 13 que ele foi inteiramente deletado. Reescrito total. Total, do começo ao fim. Aquela outra ideia lá, eu nem lembro como ela estava, mas ele estava com 78 mil palavras. Eu deletei, não existe nem sinal dele no meu computador. Caraca. Deleto. E aí, sua beta viu, aí revisou... Ela revisou, vem para mim com as marcações. Isso aqui precisa disso, isso aqui precisa daquilo, tal. Aí ela já vai fazendo as correções ortográficas, obviamente, né? Ela é uma profissional da área. Ela trabalha para vários autores, várias editoras. Como é o nome dela? Vânia Nunes. Vânia Nunes, legal. Ela trabalha para autores internacionais também. E aí ela manda para mim. Eu devolvo para ela com tudo feito, ok. Próximo passo, escolher a capa. Como ela leu a história, ela deve ter ela com certeza vai ter uma visão diferente da que eu tenho para a capa. Então ela vai lá e contata o Denis. Vou abrir um parênteses agora e falar sobre o Denis Lenz. Quem que é Denis? Denis Lenz é o meu capista. Essa capa aí, ele fez através... Capista é um monte de nome que eu não conhecia. Capista. Legal, gostei. É o cara que faz as capas. Ele é um designer maravilhoso. Ele fez essa capa para mim há 10 anos. E o tempo passou e eu precisei de um novo capista. Eu até tive uma outra pessoa no meio do caminho, mas por N razões aí a gente já não conseguia mais trabalhar junto. E aí eu precisei de um capista. E quem volta para minha vida? O Denis. Deixa eu perguntar. O capista, ele lê o livro e faz a capa ou você fala do jeito que você quer a capa para ele? Eu não me meto na capa. Ele lê o livro? Não. Quem fala da capa é a Beta. Ela discute a capa comigo. Entendi. Aí eu falo assim, eu achei tais imagens. Aí a gente entra num consenso das imagens. Essa aqui fica legal, com assim, assado, legal. Aí vai pra mão do Denis. Aí ela manda uma mensagem assim, eu quero isso, ela pede um milagre. Ele é bom no milagre, né? Ele sabe fazer milagre. A capa tá ótima. Né? Então, assim, tem algumas capas que são dele. Essa daqui ficou exatamente
era isso. Essa capa aqui, quem determinou que é tipo uma princesa foi a Vânia. Porque ela queria alguma coisa que remetesse bem o que tem aí dentro do livro, né? Bárbara, eu fiz a capa. E aí? Fiz a capa. Mas tem um processo que é bem interessante de se fazer antes. Se ela corrigiu e fez a capa, não vamos colocar ele numa gráfica, enfim, isso eu estou falando no ambiente de autores independentes, tá? Eu vou na Amazon, pego esse livro com essa capa, upo lá e divulgo. Então, eu vou ganhar uma porcentagem em cima do meu livro digital. Geralmente, aí geralmente você trabalha o livro digital, vende e já coloca uma pré-venda do livro impresso. Entendi. Foi assim que eu comecei. Vamos colocar esse livro. Tá, pré-venda. Coloco tipo 1 mês, 2 meses antes, às vezes um pouco mais, dependendo do livro. Coloco com mais tempo de pré-venda. Aí a gente divulga. E aí vai pro livro impresso. Aí vai pro livro impresso. Aí numa Bienal, eu sou autora independente em algumas situações. Por exemplo, eu tenho um livro que tem editora. A BES Editora, que foi a primeira, que tem 14 dias até hoje. A Qualis, que tem o Alfaiate, que é o livro, a primeira capa era aquele. Aí, depois de 2 anos de lançado, a editora me convidou para publicar através dela. E aí eu tenho a editora Angel, que tem todas as cartas de amor e Sweet Dreams. E deixa eu falar uma coisa para você. São quantos livros escritos até hoje? Escritos ou publicados? Bom, vamos lá, vamos escritos e publicados. Escritos uns 70, 80, facilmente. Publicados até agora 35. 35 publicados. 35 publicados. livros publicados. Tá, e deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O sonho de todo escritor é isso daqui na mão? É. É isso daqui na mão. Ser lida. Como é que você se sente com o digital hoje em dia? É que, na realidade, a evolução foi me levando para isso. Quando eu cheguei, que depois desse livro que já veio, o Kindle e tal, foi muito automático. Foi meio que osmose, sabe? Aconteceu. Mudou. Mas tem livros ainda, eu tenho uma estante de livros em casa e eu faço questão de abastecê-la de vez em quando. Não com muitos, né? Pra gente não ter problema com o marido. Porque eu tive uma Bienal aí que eu enfio. Quase que eu pago o excesso de bagagem só de livro, não era nem roupa. Mas assim, é o sonho sim. E depois de um tempo, depois de algumas oportunidades que a gente vê acontecendo, o livro virar filme, virar uma série. Quem escreve quer ver na tela. Isso é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso daí. Entendeu? O sonho o primeiro sonho é ser lido. Ser lido, as pessoas saberem sobre o que você escreve. Eu não tenho um segmento único. Infanto-juvenil, fantasia, romance policial, romance adulto. Eu quero falar sobre um especial que a gente conversou, que acontece no leste europeu. A gente já vai chegar lá já também nisso daí. Mas deixa eu fazer, mais um pouco de água, então. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Todo escritor, todo autor, ele tem um escritor especial, um cara que ele gosta. Tem um autor preferido? Você tem um autor preferido? Eu não vou citar daqui, porque eu tenho Elizabeth Bezerra, maravilhosa. Eu já cheguei a mandar mensagem para ela às 3 da manhã, xingando ela por causa do livro dela que eu estava lendo. Eu estava com tanto ódio do personagem, falei, não, eu preciso xingar alguém, vai ser a autora. E eu tenho o WhatsApp dela, a gente tem contato, obviamente. Mas lá fora, o King, né? Não tem jeito. Stephen King. O rei não tem como. É ele. Assim, eu confesso que eu não li os livros dele, mas eu assisto os filmes dele. Assim. É que eu gosto da maneira como ele escreve. Eu acho que eu sou mais atraída pela forma como ele escreve, talvez até um pouco mais do que a própria escrita. É interessante isso, né? Você gosta de uma escrita? Eu gosto de uma escrita mais poética, não sei, eu tenho um quê com um negocinho mais... Eu gosto de livro que faz eu pensar, aí quando eu chegar na conclusão, eu tenho que mudar a conclusão que eu cheguei, entendeu? Ótimo, manual de instrução. Isso. Eu pego o manual de instrução da TV, ele faz... Também não. Nada, meu marido lê manual do carro, ele lê manual da TV, ele lê manual da cafeteira. Ele gosta de ler manual, ele gosta de coisa técnica. Eu já não consigo, né? Com certeza. Eu falei pra você que em alguns filmes eu até durmo. Eu não vou citar quais, senão eu vou arrumar uma galera que vai me odiar. Não, vamos pegar os haters aí, já deixar eles de plantão já. Não, pelo amor de Deus. Vem cá, a verdade é que você não gosta do filme do Senhor dos Anéis, né? Eu durmo. Peguei! Eu durmo. Eu sou fãzão, velho. Meu marido também. Nossa, o Senhor dos Anéis. E agora tem o spin-off, né? Que é Os Anéis do Poder, que tá na Amazon.
E vai de encontro com uma coisa que você estava dizendo lá, de você dar pista para a esquerda e o negócio ir para a direita, ou vice-versa, né? Nossa, falar de esquerda e direita parece que tá falando de política. Pelo amor de Deus, nem vamos Não é política hoje, hoje, não é política hoje. É esquerda e direita para dar pista, vai para um lado ou vai para o outro. Isso. E nesse spin-off, eles estavam dando algumas dicas que fazia você trocar os personagens. O vilão ser bom, você achar que o vilão era bom, e o bonzinho ser mal. Isso é fantástico. E no final da temporada, daquele switch, você... Caraca. Só que assim, no livro não dá pra você buscar spoiler na internet, né? Nessa série você dá. Eu já tava pesquisando tudo, já falei, não, cadê? Não pode ser desse jeito. Não, mas você sabia que tem gente que vai lá e lê a última página? Fala, agora eu quero saber o final. Pra que isso? É, porque tem agonia. Tipo, eu conheço, tem pessoas, leitoras minhas, não vou falar nome também, pra não ter mais um problema aqui, né? E ela tinha o hábito de ler a última página. Aí eu fiquei até com vontade de deixar um recado, você não vai encontrar nada aqui. Né? E eu falei, não leia a última página. Eu até cogitei no último livro da série Clube 13 colocar um adesivo para não ler. Porque tem uma situação ali que... tudo bem, a pessoa vai ter que ler todos. Para poder entender aquele contexto. São 15 livros. Se a pessoa ler, tá, o que é isso aqui? Não, mas vai ficar perdida, entendeu? É uma coisa que você fala assim, que eu acho que o Gabriel vai pros filmes, né? O Gabriel é cinéfalo, assim... Cara, ele paga cinema de mensal, né? Então ele já tem o clube do cinema. Já vem a fatura pra ele. E ele não gosta de ver trailer, né? E ele briga comigo pra eu não ver trailer. Mas cara, eu não gosto de surpresa. Mas eu já fui muito enganada com o trailer. Já pensei que era uma coisa exatamente por conta do trailer, aí vai lá assistir, mas... Não, mas trailer engana pra caramba. Mas assim, a parte boa é que o livro não tem trailer. A gente às vezes fazem um teaser, né? Mas assim, só pra dar uma ambientada na situação. O Reed, que é o... É esse que eu quero conversar com você. Esse daí não dava pra colocar tudo que eu gostaria, né? E é um livro que me deu muito trabalho. Você consegue colocar um trechozinho do Reed? A capa é top, hein? O Denis ele é fantástico. Ele, atrás da capa, sabe, ali dentro, no miolo, tem tanta coisa ali. Eu falei, a capa tem que ser mais clean. E aí ele colocou esse efeito e o que está no rosto do modelo da capa é a sinopse do livro. Então, na hora que ele terminou, que ele me mandou, eu falei, uau. É isso. É isso. Porque é exatamente o que está dentro. Porque aqui é exatamente isso que você está vendo. Ambas as capas aqui tá representando o que está dentro do... Onde se passa o Reed? Onde que acontece a história do... O Reed é na Europa. Na Europa. Na Europa. Como é que é essa história aí? Você falou que você teve que deu trabalho, que você teve que pesquisar pra caramba. Muita coisa. Assim, eu tive que contratar pessoas para buscar informações em algumas situações da internet que eu não tenho acesso, não tenho ideia nem de como chegar até lá. Deep Web. Exatamente. Você foi buscar informação na Deep Web. Mas eu precisava de um cenário. E qual que era esse cenário? Eu precisava de uma razão para buscar isso, porque eu queria trazer realmente para a realidade do personagem. Do personagem e tudo isso. E aí a gente se depara com situações que você fala, não é possível. Não é possível. Vou evitar falar de cenas assim, mas você olha e fala, tá,
O ser humano realmente deu errado. Não, assim. mas assim, o que você viu, assim, que pode falar, na real? O que impactou você, assim? Pessoas vendendo a gravidez para poder salvar o bebê de uma família rica. Vendendo o órgão, tipo assim, gera bebê para vender o órgão. Só que assim, eu falando dessa forma, parece que eu tô tratando deste assunto. E na realidade é um romance. Não, isso daí acontece. É um romance, ele é um cara que luta contra isso, na realidade. Né? Ele tá realmente com um problema em torno disso. Não era para ter e tem. Entendi. Então, e tem um romance, ele se apaixona por uma pessoa, ele fica com essa pessoa numa determinada situação e as coisas vão acontecendo. Por exemplo, adoção de criança com uma vista muito grossa em determinados países. Elas são feitas como bonecas sexuais, sopa de pessoas. Você comentou uma cena, uma parte do livro que o cara fiquei imaginando essa situação do cara dando a sopa na vingança dele. É na vingança, né? No ato de vingança dele. Quem tava comendo a sopa não era boa pessoa. Ele foi se vingar. Quem fez a sopa também não era boa pessoa. Não, mas ele tava num ato de vingança ali. Isso. Tudo bem, era errado o que fez. Tá bem errado. É porque atingia ele diretamente. Existe uma razão para ele estar fazendo aquilo. Isso, tem um porquê. Isso vem da infância do personagem. Começa lá. Começa na infância. O que ele assiste, né? Como que é o nome do cara do Reed? O Noah Esdras. O nome dele o sobrenome é Reed, né? Noah Reed. Esdras Noah Reed. Eu gosto de Noah, eu acho bonito. Aí você traz para português e era Noé. Não, Noé não dá, né? Não dá, né? Não. Na realidade, mas o livro basicamente inteiro fala sobre Reed. Trata por Reed. E esse cara, ele é fodão? Ele é. De onde você tirou o Reed? Andando numa estrada de terra que leva até um cliente meu que tem um mercado bem escondidinho. Aí eu falei, nossa, imagina um livro se passar em um lugar extremamente isolado. Aí no percurso de volta eu criei um esqueleto. Terminei de fazer o esqueleto em casa. Aí eu conversei com a minha Beta, que eu passo a ideia para ela antes, para ver se eu consigo chegar chegar no norte que eu tô pensando, né? Chegar onde eu quero. E ela falou, pô, legal, assim, assim, assado. Ela, nesse livro, foi a primeira vez que ela falou, tira essa cena. Agora eu vou contar a cena que eu tirei. Conta. Em uma determinada situação, um homem era colocado desmaiado dentro da barriga de um porco e ficava exposto ao sol. Ela não deixou eu colocar essa cena no livro, porque já tinha muita coisa. Estilo de Guiçó, meu. Aí ela não deixou, ela falou... Pô, mas você sabe que eu gostei da ideia, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E assim, esse personagem, o Reed, ele tá em busca de vingança, é isso? Ele não tá buscando a vingança, é que surgiu. Como fala no teaser ali, né? Exatamente, apareceu a oportunidade para ele e aquele momento era o ideal. Se ele não fizesse naquele momento, talvez... Não fazia mas tinha muito mais coisa a se perder. É um livro longo, ele é bem detalhado. É um livro que faz você ficar primeiro pensando, tipo, por que esse cara tá fazendo isso? Por que ele tá massacrando? Por que ele tá matando? Quem que ele tá matando? O que tá acontecendo? Ah, não, ele tá envolvido. E realmente, de fato, ele tá envolvido. Mas tem que ler o livro, senão eu vou dar um spoiler aí do final e não vai dar. Não precisa dar um spoiler do final. Não precisa dar spoiler do final. Mas assim, pelo que você conta da história, uma coisa que chama a minha atenção, né? Assim, principalmente pelas pesquisas do que a gente comentou, Sim. Do que você falou que você, cara, que você viu ali situações assim absurdas. A gente sabe que acontece isso, a gente sabe que essa parte da Europa realmente é muito tem muita pobreza, uma parte muito pobre, leste europeu é difícil pra caramba, né? E, cara, vem bem no contexto agora, tendo uma guerra no leste europeu ali também, né? E fala pra mim um pouquinho do alfaiate. Ai, o alfaiate. Cara, eu gosto de alfaiate. Eu acho que tem uma mística em torno do alfaiate. É uma profissão que eu queria que tivesse mais gente fazendo roupas. O avô do meu marido era alfaiate.
Então, tinha já cheguei algumas visitas, né? Que a gente visitava de domingo. Não, ele já não tinha mais, ele foi ao alfaiate, né? E aí ele comentava. Então, ele andava sempre muito elegante, uma postura, ele muito organizado. Rapidinho, surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça que eu tava pensando. Quando a gente conversou antes, você falou assim, o sonho do autor é ver o livro, depois, sei lá, virar uma série, virar um filme. O Reed... Quem que você vê interpretando o Reed? Rapidinho, só, cara, deu uma curiosidade, porque eu fiquei impressionado com o que você falou do personagem. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. Eu não consigo imaginar um autor pra ele. Um ator não consegue ver? Eu não consigo imaginar um ator, não consigo. Sei lá, imaginei um cara meio grisalho, tipo Richard Gere, assim, alguma coisa assim. Não, ele é mais novo. Hã? O que, de fazer? Ó, tá ficando grisalho. Não consigo imaginar. Na minha cabeça, o rosto dele tá pronto, mas ele não é real. Ele não é real. É um livro que realmente eu entrei, peguei a realidade do que eu busquei lá na internet, mas aí o resto foi tudo realmente fantasia. A casa que ele mora, que é praticamente um forte, né? Para entrar são 3 portões, são 4 muros. É uma floresta em volta, é bem afastado. Não, eu fico pensando assim, porque você vê assim, vamos pegar livros famosos que viraram filmes, que nem, por exemplo, o Harry Potter, Sim. Né? Harry Potter. Não, mas todo o elenco é perfeito, né? Tudo muito perfeito. Mas aí você pega assim, que nem, por exemplo, eu comecei a ler Harry Potter, eu não gostei de ler o livro, eu achei chato, eu não gostei do livro. Minha esposa leu todos os livros e tal, fissurada, cara. Ela tem os animais fantásticos, tem o castelo de Hogwarts, tem, cara, um monte de coisa. E eu não gostei de ler o livro, mas o filme eu gostei. Fácil, né? Você senta lá, não tem que fazer nada. E assim, mas o universo criado em torno disso, que nem você falou da casa do Reed, da floresta e tudo mais. Eu tive a oportunidade de visitar na Disney o castelo do Harry Potter, todo esse mundo, a vila. Eles criam tudo. Você cria tudo isso na sua cabeça? Tudo isso. No meu carro eu tenho 2 cadernos. Sempre que eu chego no cliente, eu trabalho, das 8 às 6, eu tenho um produto que eu vendo. Eu vendo um produto junto com um serviço. Sim. Eu me atento àquilo que eu estou entregando para o meu cliente e como ele vai vender aquilo para que no próximo mês a gente mantenha a nossa parceria, a nossa relação. E tem um outro caderno. Esse é o depois das 6. Quando, de repente, eu paro o carro num café, ou então na hora do almoço, aí eu anoto. O que você viu durante o dia. Aquele diálogo é legal. Aquilo ali que aconteceu é bacana. Então, eu tento transformar. Já teve reuniões na minha empresa que teve um diálogo tão maravilhoso da área comercial, assim, e eu trouxe esse diálogo comercial para um dos livros. Não detalhes sobre o produto, porque é ambientes totalmente diferentes, mas o diálogo, a dinâmica, como um falava para o outro, como o corpo gerencial da minha empresa trata os funcionários. É legal de se ver a dinâmica, você tem vontade de levar aquilo, eu preciso registrar isso porque é muito legal, entendeu? E assim, eu sou vendas, eu sou vendedora, escrever livro é vendas. Eu preciso vender uma ideia, a ideia tem que ser boa, mas antes de mais nada, a ideia tem que me agradar. Entendi. Eu não faço um livro puramente comercial. Eu não me importo se ele vai vender 1 ou 1 milhão. O livro tem que agradar a mim. Eu atingi o meu objetivo com esse livro? Atingi. Então, beleza. Então, tá tudo certo. Então, agora o que vier é como o lance do King. Eu quero Bacana todas as suas isso. emoções. A história a gente vê depois. Então, o livro tem que tirar, primeiro, a minha emoção. Eu tenho que chorar escrevendo uma cena, eu tenho que dar risada escrevendo uma cena, eu tenho que ficar desesperada. Já aconteceu de eu escrever a cena, ela começar com 1 página e no final dela tá com 8. Porque na ansiedade, virou a rua, encontrou, parou. O que aconteceu nesse percurso? Barulho. Será que ele estava escutando a sola do sapato dele? Ele estava sozinho? Não estava. Você vai colocando detalhes. E mais detalhes. Nossa, ela vai falando, eu já tô imaginando a rua, com aquela iluminação assim, com aquela luz amarela nos postinhos, o cara andando, o sapato dele fazendo toque, 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 toque. Já tô... Você tem um dom de criar imaginação na cabeça das pessoas, que eu tô olhando aqui, eu tô, cara, alucinado. E assim, a inspiração, ela é muito complexa, porque eu tenho que estar inspirada para vender o que eu vendo durante o dia, e depois eu tenho que vender para o papel a história que eu estou comprando durante o dia.
porque é na hora do almoço, de repente para num café, ou de repente na hora que eu estaciono o carro esperando meu marido, ou na hora que eu chego em casa, de repente na hora que meu filho fala, mãe, faz isso para mim. Não, você falou de filho, eu tô imaginando você contando histórias pro seu filho quando ele era pequeno. Eu tinha era meu filho e 2 sobrinhos, a Camila e o Lucas. Eles iam em casa e eu tinha uma brincadeira com eles que eram os contos não contantes dos contos horripilantes. Legal. Eles fizeram um quadro, porque uma das histórias tinha uma cadeira que voava, e eles fez o quadro imitando o ET, né? Só que é uma cadeira no lugar do ET na bicicleta. Uhum. E eles me entregaram de presente de aniversário, já Ai, tem que alguns legal. anos isso. E o meu filho lia muito, Goosebumps e tal. Depois vai crescendo, né? E vai desgarrando um pouquinho e a gente não tem muito controle. Mas eu acho que eu fui muito exemplo no negócio da leitura. Porque, Não, mas, assim, mas, você não obriga uma criança a comer verdura se você não está comendo. Não, mas só essa parte aí de você conseguir estimular a imaginação quando você descreve um ambiente, seja escrito num livro ou seja verbalizando aquilo, igual você falou aqui, eu já comecei a imaginar já tudo isso daí. Você já começa a ver uma cena meio preto e branco, então com aquela luz branca assim, aparecendo, a pessoa andando, um chapéu assim. Não sei, você já começa a criar algo. Só do simples fato de você falar assim, ele tava andando na rua, ele tava ouvindo o sapato dele. Não, aí, olha que legal. Aí ele começa a questionar se ele estava ouvindo. Ele está distraído tanto no pensamento dele que aí ele percebe que a rua está sozinha, ele passa a ouvir o sapato dele. Aí daqui a pouco um bicho tromba com a luz. Aí Então, assim, são os detalhes. Você vai colocando detalhes, você vai deixando a história mais rica. No começo, no primeiro livro, obviamente eu não consegui fazer isso. Estava começando, é o primeiro, né? Eu quero realmente, daqui 10 anos, falar assim, nossa, eu vou mudar todos os livros porque eu tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. Não tem nada que eu sei 100%. Não tem nem como, nem perto disso, ainda mais com livro. O mundo literário muda cada dia. Cada meia hora tem alguma coisa diferente acontecendo, tem alguma novidade. Essa era digital, grupos de leitura. E tem muita coisa que eu não faço parte. Para ser bem honesta, bem a maioria. Eu não sou tão ativa em rede social. Eu não sou de ficar postando muita coisa. Eu escrevo livro, falo do livro, publico o livro. E ponto. E vamos pro próximo. E vamos pro próximo. E é assim que funciona. Vamos pegar a rede social dela para trabalhar, Gabriel. Vamos fazer a rede social dessa mulher, porque as histórias tão boas. Vamos voltar no Alfaiate. Alfaiate. O Alfaiate eu lancei ele de maneira independente. Eu tô vendo a capa com sangue. Sobre o que é o Alfaiate? Esse aqui, o de baixo também é o Alfaiate. É a primeira edição dele. Ah, são esse 2 livros. Não. É o mesmo livro, só que esse aí foi o independente. E depois de algum tempo, a editora me convidou para publicar ele. E no decorrer do tempo, eu comecei a trabalhar no livro 2. Aí eu parei. Correria, eu tinha que terminar a série Clube 13, porque a série Clube 13 são 15 livros e demorou 6 anos para eu finalizar ela. Eram 2 livros por ano, enfim. Então eu parei para poder terminar um para começar outro. E agora eu estou chegando nos finalmente do segundo livro, que em breve eu envio para a editora, que realmente não é uma continuação, porque não existe uma continuação. Essa história tem começo, meio e fim. Ok. Só que ela tem uma pergunta gigantesca, uma pergunta enorme aí no meio do caminho. E eu dei uma resposta, mas eu acho que agora merece uma nova história. E agora estou chegando nos finalmente. Em breve vai estar na mão da editora. Cara, eu tô lendo a sinopse aqui. Esse se passa na Irlanda. Esse é a história de um serial killer. Isso. Não é de amor. É de amor, é um baita é de romance, amor, tem um romance junto. Geralmente quem leu já toma chá e agora prefere o chá com lima da Pérsia e um pouco de mel. Não misturado, apenas mexido, só para ser sentido. É uma frase que tem aí dentro que fez muito sucesso. Porque é uma situação que ele envolve. É um livro que começa em primeira pessoa, que é o prólogo, e ele é inteiro descrito em terceira pessoa. Todinho ele é escrito em terceira pessoa. Ou seja, você nunca está dentro da cabeça de quem realmente está fazendo alguma coisa ou o que não está fazendo. Você não sabe realmente o que está... Qual é o sentimento do inocente do Essa culpado. mulher vai fazer eu ficar lendo, Gabriel. Eu sou chucrão, mano. Caraca. Nada. E o que é o Clube dos 13? Clube 13. Clube 13 é um grupo de COs, 13. Do quê? COs, todos ricos. Todos ricos moram em Nova York
E cada um teve algum tipo de frustração. Não é trauma, não. Frustração. Ou não quer mulher pegando no pé, ou quer ter liberdade para fazer o que bem entender. E o primeiro livro, o Gael. O Evan tem a ideia de montar um clube e mais 12 amigos topam. Então, eles compram um palácio em Madrid, onde eles mandam mensalmente um tipo de mulher. 13 homens. E uma mulher? Uma mulher. Não. 13 mulheres, cada um leva a sua. E lá acontece um leilão. Aqui estiver mais perto do pedido principal, porque em determinado mês o Evan determina o que ele quer. Ele quer morena, ele quer loira, ele quer ruiva, o que ele quer. São caras extremamente poderosos. Muito ricos. Todos muito ricos. Então eles têm. Aí eles levam, cada um leva a tua. Aquela ali chegou mais perto de quem está solicitando esse mês. Cada um tem direito de solicitar uma. E depois as outras vão para leilão. Atrás de um vidro, eles olham, vê quanto que é, realmente tratando como objeto. E a ideia é exatamente essa, fazer um por um cair. Porque não é certo o que eles estão fazendo. E quem que é o que vai derrubar? Quem que não, é que... Eles vão caindo automaticamente. Eles vão caindo sozinhos. Eles vão caindo, só que no decorrer da história, alguém sabe do que eles estão fazendo, alguém descobre. Entendi. E aí começa realmente as ameaças, tem morte de gente grande, tem briga, tem ciúmes, tem traição. Não traição entre os casais, traição entre os amigos, né? Sim. As apunhaladas. Tem um algoz que realmente ele detona muita coisa. E é uma série que deu um baita de um trabalho. Porque como que você faz para escrever 13 personalidades totalmente diferentes uma da outra? Ah, não, Bárbara, você falou que eles são ricos, é assim. Não, É isso que eu ia perguntar, meu. Porque... Pensa comigo, Bárbara. Você tá em casa deitada na sua cama. Você não deve dormir fácil. Não. A cabeça fica fritando ali. Hoje eu acordei umas 4h10 da manhã. Fica todo papelzinho. 4h10 da manhã, aí eu lembrei, porque como eu tô trabalhando no 2 alfaiate, eu falei, nossa, eu não posso esquecer de colocar tal situação. Porque tava no meu caderno e meu caderno tava dentro do meu carro. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu celular e coloquei no bloco de notas. Aí eu coloquei um alarme para as 8 da noite, colocar assim, ler o bloco de notas, entendeu? Então tem umas loucuras, tem uma piração. Mas assim, eu sou altamente patrocinada pela minha Beta, com as minhas loucuras. Muita coisa. Ela já chegou a me ligar chorando com uma cena que eu nem tinha escrito, a cena não existia, mas estava só na cabeça dela. Mas de onde vem tanta inspiração assim? Pessoas. As que eu amo. Pô, se um dia você falar assim, pô, lembrei do Duca lá, vou fazer uma história com um personagem. Cara, fala pra mim, ó, esse personagem que foi inspirado em você. Porque eu vou ler. Eu falo, nossa, eu sou terrível. Tipo Uma Princesa, a minha sobrinha Camila, ela me ajudou muito com esse livro, muito. Ela faz relações internacionais. Muito inteligente. Você quer falar de uma pessoa que é CDF, nerd, inteligente? Ela é? É ela. Então, ela me ajudou muito com esse livro porque é uma menina que estuda relações internacionais. E aí eu terminei o livro, tal. Na hora que chegou o livro impresso, eu fui na casa dela entregar e tem uma dedicatória para ela. Então, esse livro é realmente... Nela. É nela, porque assim, foi... E não foi uma coisa combinada, vou fazer um livro baseado na minha sobrinha, não. Eu estava precisando de ajuda com algumas informações e a gente busca informação real, para não correr o risco de colocar alguma informação que não Então, tá seus coerente. personagens são montados, que nem, por exemplo, você pega um cara aqui, você pega uma característica de um camarada aqui, uma característica de um camarada ali, do outro ali, e você coloca tudo junto. Sim. Por exemplo, eu quero fazer alguém que seja engraçado, cômico. Eu tenho uma lista de pessoas na minha cabeça que eu pego o trejeito. Entendi. Um dos personagens do Clube 13, que é o Sebastian, ele é debochado. Ele tem uma maneira de brincar com o isqueiro. Uhum. Ele fica girando isqueiro e tudo, ele tira sarro. É o cara que leva um negócio na crista da onda, mas também cai. Esse livro aqui. Trap. Esse livro aí, ele não foi lançado num primeiro momento como digital. Eu lancei primeiro ele impresso, depois pro digital. E foi assim, foi o livro que realmente estourou na série, ele subiu. Então, porque tem muito conteúdo ali, tem muita explicação. Dele saiu um spin-off, que é o Impassion, spin-off é uma historinha... Que gira em torno. Que gira em torno, a gente coloca ela do lado, mas merecia também uma história, porque são 3 pessoas, não é um trisal, não é triângulo amoroso. Só que o Sebastian com a Carter eram muito amigos. E ela arruma alguém. Ela arruma um noivinho, é um apelido, tá? Arruma o noivinho dela. E ele tem ciúmes, então ele tem uma implicância
saudável com esse cara. Então merecia uma história. Então ficou uma história bem engraçada. História fofa, romântica, sexy. Então tem tudo naquele livro. Mas é um spin-off, ele não faz parte da série. Você escreve terror? Eu tenho um livro pronto em casa, mas eu ainda não tenho coragem de... Porque até você ficou com medo dele? Não, eu acho que eu tenho que amadurecer melhor a ideia que eu coloquei no livro. Eu acho que a gente tem que ter essa autocrítica, sabe? Quando você me perguntou quem é a Bárbara, né? Quando você se pergunta quem é o Duca, mas não pode colocar profissão, não. Pessoa. Só você, essência. O ser. Então na hora que eu terminei, eu falei, eu acho que eu tô precisando trabalhar um pouco melhor aqui. Porque ele é um terror, mas fantasia. Então eu preciso trabalhar mais nessa situação. Então por isso que eu falei que eu tenho muito livro escrito, mas ainda não tenho todos publicados. E você acaba escrevendo, né? E vai escrevendo. Recentemente eu lancei um que foi foi escrito em Campinas. E na realidade só tenho 2 livros que são ambientados no Brasil, que são o 14 Dias e o Majestic. Inclusive é a barbearia de um amigo meu, que foi o cenário de uma das situações, tá? Algumas ruas do Cambuí. Tem a boate que eu me inspirei para poder fazer. Ela é uma loja de quadros que tem ali no Cambuí, que o desenho dela é perfeito. Então eu peguei aquela cena e coloquei ela como a Majestic. Obviamente não o nome, nem o número da rua, nem nada, preservando, obviamente, o ambiente, né? Tem que tomar esse cuidado para não tomar processo. Não estou podendo. Você tá falando aí, né? Eu tô pensando, eu tenho uma ideia de fazer um curta-metragem, né? Fazer um curta. E a hora que você tava falando, você falou da sola do sapato, do bichinho batendo na luz. Porque eu contei uma ideia muito bruta aqui pro Gabriel. Ele falou, cara, o que você falou pra mim escrever, Gabriel? O argumento, né? E aí você tá falando, eu tô pensando aqui na minha história. Pô, a história começa com um camarada deitado na cama, sonhando, o olho revirando assim. E aí eu falei, pô, falta um tique de relógio, que a hora que ele vai acordar, falta tique, tac, tique, tac. E aí tem também, pô, o barulho de um carro passando na rua, de uma britadeira, alguém fazendo uma obra na rua, assim. Eu tô pensando assim que falta um monte de coisa que eu não pensei ainda, cara. Um assobio, alguém avisando sobre o leite, eu não sei. Sei lá, uma chaleira apitando. Exatamente. Uma torneira, uma gotinha, batendo numa Gente, colher. Eu tenho muito a aprender. Não, cara, não. Você tá falando assim, é tudo coisa que eu não pensei. Eu vi com uma ideia, joguei na mesa aqui e falei, Gabriel, vamos desenrolar isso daqui, né, pra gente criar um curta. E assim, o Gabriel, ele gosta muito de cinema. Ele faz os curtinhos dele também. E, pô, quando ele começou a falar, eu comecei, cara, a gostar dessa ideia de fazer um curta-metragem. É que quanto mais sensação eu deixar o meu leitor propício a sentir, mais ele vai querer virar a página. Sim. E, assim, financeiramente falando, isso é muito bom, porque a Amazon me paga por página lida. Ah, é? Ah, que bacana, não é só livro sabia. vendido. Ele tem o ilimitado, que você paga um X por mês, você pode ler quantos livros você quiser. Então, e ela repassa E aí uma porcentagem vai pro autor. Não sabia disso daí. É que assim, a minha relação com o livro, ela é realmente isso. Ela é o meu hobby que me dá prazer. Mas sem isso, eu talvez não trabalharia bem com a minha profissão ali, que eu sou registrada na minha carteira de trabalho. E talvez sem a minha carteira de trabalho, eu também acho que eu não teria tanto ingrediente para poder escrever um livro. Eu acho que é basicamente isso. Um complementa o outro. Tá ali junto. Isso, é uma balança. Livro me faz muito bem e vender durante o dia também me faz muito bem. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo entrar nas oficinas, nas lojas. Fiquei imaginando você mandando um e-mail dentro da sua empresa, né, meu? Imagina. Eu não mando. Imagina ela mandando um WhatsApp, né, cara? Ela descrevendo. Enquanto o vento batia nas folhas, sacudia. Se eu fizer isso, eu acho que eu vou ter que ir pro RH depois. O cliente fez um pedido, o relógio marcava 13 horas e 32 minutos. Não, cara, não posso, né? Tem que ser breve, porque se eu... na realidade, eu não mando e-mail para a empresa. Geralmente, eu respondo alguma coisa que é solicitada e tudo pelo WhatsApp, né? E tem que ser no calor da emoção, porque eu não posso deixar o cliente desistir da proposta, né? Então, tem que ser um pouco mais rápido. Mas para o cliente, eu gosto de conversar, eu gosto de saber. Tem cliente meu que eu vi o filho com 2 meses e agora tá indo aí para 5 anos. Cara, sentar com o cliente, você manter uma relação com o cliente, você trocar ideia. Tipo assim, a venda é uma consequência. Sim.
do relacionamento que você tem com o seu cliente. Eu sempre falo isso para todo mundo. O que importa hoje são o relacionamento entre as pessoas. A venda é uma consequência, né? Ah, mas tem preço, tem essas coisas, cara, tudo isso daí dá para negociar. A venda é uma consequência do seu relacionamento. Eu não trato de preço com o cliente, a gente trata de negociações. Sim. A negociação eu vou te entregar um produto de qualidade. Eu trabalho para uma empresa grande de responsabilidade que detém 2 marcas fortíssimas aí à frente, em pleno crescimento. Então, a minha proposta eu vou te atender com toda a parceria profissional que você precisa, só que você tem uma parceria que você merece. Tem que ter as 2 coisas. Eu tenho que ser amiga do meu cliente. Eu preciso saber a situação que ele está. Eu preciso saber a realidade dele. É a realidade dele que vai dar um norte para o que eu preciso fazer com ele. Ou às vezes para resolver um problema, ou para fazer uma campanha, ou para se ele quiser fazer um sábado diferente na loja, na troca de óleo dele. Enfim, é isso. Eu preciso ter solução para o meu cliente. Eu não posso simplesmente ir lá abastecer o estoque dele e ele que se vire. Isso deve vir tudo do relacionamento. Exatamente. Eu acho que a venda ela já deixou de ser venda, de pegar o talão Né? e colocar Não pedido. tem. Primeiro que já vem um sistema exatamente para complicar um pouco. O avanço tecnológico nos ajuda, claro, é muito mais rápido. Mas eu gosto de chegar para conversar com o meu cliente, o celular provavelmente vai estar no meu bolso, eu vou estar olhando para ele, ou eu vou estar falando com a esposa dele, porque tem muitas situações que os casais trabalham juntos, sabe? Então é isso. E aí, essa situação fortalece essa, e essa fortalece aquela, porque... Você tem história. Tenho história, eu consigo contar, porque alguns sabem do que eu faço. E a venda é uma história. A venda é uma história. A venda é uma história. Fala pra todo mundo, tem que ter uma história. O que eu tô vendendo aqui? Qual que é a história da venda, cara? Que eu tô vendendo. Porque antes de mais nada, eles precisam comprar o primeiro item a ser vendido. Você. Eu. É isso aí. Eles precisam confiar em mim. O restante, sabe a emoção que você tira no livro, tal? Depois a gente vê a história, é a mesma coisa. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra você. De todos os personagens que você já criou, esses mundos que você já fez, quem que é o personagem que você mais gosta? Do Amorim Lancaster. Qual? Esse daqui? Sr. Langdon. Mr. Langdon? Ele... Amorim Lancaster. É o meu livro top 1 preferido. É o livro que você mais gosta, o personagem que você mais gosta? Que eu mais gosto, a história, é tudo. É tudo. Langdon igual o Dan Brown? É um romance também. É um romance. Fantasia. Cara... E o que te atrai nele? Quem que é esse Langdon? Eu não posso falar, que senão eu vou matar a charada inteira. Não, mas dá umas características desse cara aqui. Por que você gosta dele? Eu gosto dele porque, independente da situação dele, vou falar dessa forma, ele consegue mudar a vida de uma escritora. Entendi. Que ela mora em Londres, rica, ganhou prêmio pra caramba, e tem 2 amigos que foram pra Lancaster e tentam convencer ela a todo custo para ir para lá. Quando ela vai, ela se apaixona. Ela vai, compra uma casa e se muda para lá. Aí é que tá essa casa da capa, é esse casal aí de cima. Então tem uma história que acontece e que não começou agora. Essa história vem desde lá de trás. É um negócio antigo. É bem antigo. Então esse aí é o meu top 1. Ô, Bárbara, e se você fosse dar uma dica pra galera que tá assistindo a gente aqui? Sobre onde buscar, como pesquisar, como fazer. Porque assim, a gente precisa de criadores. Sim. Isso daqui é criação. Isso. A gente precisa porque é o seguinte, vai chegar um ponto que o algoritmo, as máquinas, vão começar a fazer um monte de coisa. Mas elas não vão conseguir criar. E as pessoas que criam serão valorizadas. As profissões que realmente precisam do ser humano para fazer ali, vão ser as profissões mais valorizadas, né? E para essa galera que está começando aí hoje, cara, que conselho que você deixa? Primeiro passo. Você terminou de escrever? Lê a história de novo. Dá uns 10 dias, lê a história de novo. A Amazon tem todas as informações que precisa para um autor indie, mas busca profissionais. Uma beta responsável, um beta responsável que vai tomar cuidado com a leitura para ver se a história tem coerência, para ver se não é uma cópia, para ver se de repente você não está usando um trecho que apareceu num outro livro. Ali tem todas as informações. E tem muitos profissionais
eu nunca me atentei na situação de, tipo, ensinar o passo a passo de venda de curso. Mas se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida e quiser me mandar depois um direct, não tem problema nenhum. E onde as pessoas te acham no... Bárbara Biasioli. Bárbara? _ Biasioli. Biasioli. Legal, no Instagram. No Instagram. Você tá disponível para dar um suporte para Aí, quem... de repente, a pessoa tem uma dúvida. De segunda a sexta eu não consigo responder, porque às vezes estou na estrada. Não, tem uma oportunidade ali, você vai vai responder mas deixa também. Lá que aí eu respondo. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguém interessado, escrevi um livro, o que eu faço agora? Aí eu consigo dar um norte. É o que eu falo. Não sou professora, não sou expert, vou falar o que eu fiz. Eu segui um caminho. Eu aprendi a diagramar livro. Eu só não faço a capa e a revisão. No restante... O que é diagramar? Fazer ele ficar nesse formato aqui, ó. É isso que eu ia perguntar, porque você tá escrevendo lá, você usa um Word da vida lá, né? Aí isso aqui tem um tamanho. Isso aqui tem um tamanho, a fonte, os detalhes, o detalhe de capítulo. Você aprendeu isso sozinho? Sozinha. Aí eu fui errando bastante, né? A gente precisa errar bastante. Aí uma hora aprende. Separadores, então assim, detalhezinhos, né? O que eu quero, como eu quero... Quando você manda para uma editora, você manda ele já nesse formato? Não, eu não mando para editora. Não. Você não trabalha com editoras? Não, eu trabalho. 14 dias, tá com a Bess, a Qualis, que tá com o Alfaiate, e a Angel, que tá com Sweet Dreams e todas as cartas de amor. Eu trabalho, mas assim, eu não pego o livro, escrevo e envio. Obviamente eu não sei a sequência do Alfaiate, porque obviamente a única pessoa que vai ter acesso a ele depois da minha beta vai ser a editora. Mas o restante eu faço e o caminho aqui é sozinho. Eu quero te dar os parabéns. Gostei de tudo que eu vi aqui. Gostei do papo. Gostei das histórias. Tava tensa, eu acho que eu gaguejei demais. Não, pô, tá bem. Aquilo que eu falei, cara, o ambiente aqui é nosso. Não, tranquilo. Não, bem tranquilo. Mas eu me senti bem confortável, né? No começo daquela derrapadinha, né? Não, normal, acontece. Ai, meu Deus, e agora? Será que eu... Né? Mas tá tudo bem. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela disposição, por ter aceitado o meu convite de vir aqui. Imensamente. A galera, gosta de cultura. Eu gosto de cultura. O Gabriel gosta de cultura. Eu falo que o Gabriel tem alma velha, né? Você chega aqui, ele tá ouvindo Queen, ele tá ouvindo David Bowie, meu. Ele fala, nossa, mano. Cara, ainda bem que ele não ouve funk. Eu não posso me manifestar. Não, eu me manifesto, cara. Ainda bem que ele não ouve funk nem... pagode você gosta, né? O pagode danou-se, mas não tá ouvindo pagode aqui, tá bom. Tá bom. Tá tudo certo. Cara, obrigado. Eu que agradeço imensamente. Sucesso. Que Deus abençoe aí sua criatividade, te dê disposição, saúde pra construir mais universos. Né? Com certeza. Vamos terminar esse aqui, na hora que tiver tudo ok, eu te dou um toque. Olha, o outro livro tá saindo. Vamos lá. Obrigado. Obrigada. Valeu. Duca. Valeu. Galera, um abraço. Até mais. Tchau.